Só que não tá ficando grande aqui. Foi. Aí, ó, você clica aí. Aí. Não saia, minha filha. Tudo ok? Olá, boa noite a todos os presentes virtuais no segundo CILIF. É muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar hoje sobre formação inclusiva, para a gente falar sobre formação de professores, sobre Libras, sobre esses desafios, as perspectivas. Esse é o tema dessa nossa mesa redonda de hoje. Hoje, dia 29 de julho, o dia que já veio cheio de GTs, está todo mundo bem empolgado. Então, sejam novamente muito bem-vindos, IFPB Cajazeiras. Eu sou Liane, esse é meu sinal. Uma boa noite a todos vocês. E vamos começar, né? Vamos trazer nosso primeiro convidado. Serão 3 convidados essa noite. O nosso primeiro convidado, Max Shahid. Verdade, eu vou trocar Shahid Max, porque eu sempre chamo de Max. Trabalhou no nosso campus, foi coordenador do NAPNE. Ele é professor de Libras agora, do IFAL, Campus Maceió, é coordenador do NAPNE de lá, formado em Letras, Português e Inglês pela UFAL e em Libras pela UFSC. Especialização em Deficiência Mental e Auditiva pelo IBES Alagoas. Mestre em Linguística com foco em sintaxe das Libras de base gerativa. Foi professor de Libras e coordenador do NAPNE, do nosso IFPB Cajazeiras. Faz parte do grupo de estudos em gerativa da UFAL com pesquisas e constituintes sintáticos para o doutorado. Cinéfilo, então tem muito o que falar, né, Max? Shahid Max, nosso Max, seja muito bem-vindo, uma excelente noite para a gente. E você vai conversar um pouquinho sobre esse percurso histórico de Libras, né, que começou no virtual, foi para o presencial e agora está nesse momento de pandemia no virtual. Boa noite, Max. Boa noite, professora Liane. Você me ouve bem? Sim. Ok. Boa noite a todos que vão prestigiar a noite desse evento. Quero agradecer à organização geral do evento pelo convite. É uma satisfação imensa poder contribuir com o evento de vocês. Enfim, eu vou tentar, dentro do tempo que me foi posto, fazer um percurso histórico e tentar dialogar isso com o momento atual que a gente vive, que a gente está passando. Primeiramente, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de tecer alguns comentários acerca dos trabalhos realizados pelo professor William Stockel. Não há como não... eu queria saber se está sendo projetados os slides. Alô, professora Liane? Se possível, a pessoa que está fazendo essa interface das câmeras, puder deixar a intérprete num plano maior e pode, se for conveniente, deixar só a intérprete e a projeção. Eu acho que a intérprete fica um pouco pequena para os nossos participantes surdos.
acompanharem. Professora Liane? Bom, deixa eu continuar. Então, antes de fazer a exposição, é interessante que a gente reconheça o trabalho desenvolvido pelo professor William Stockel. Nós estamos hoje fazendo todo esse movimento de reflexão sobre o ensino da Libras, graças à pesquisa pioneira desenvolvida pelo professor William Stockel, que a partir de algumas análises no nível fonológico e morfológico das línguas de sinais, especificamente da língua de sinais americana, a língua esta, a qual ele teve o seu primeiro contato, é que estamos hoje tendo a Libras e as demais línguas de sinais inseridas no rol das línguas naturais humanas, e William Stockel deixar aí o seu legado. Seria inevitável a gente iniciar esse momento sem trazer essa contribuição do professor William Stockel. Ainda que a gente tenha aí 40 anos de reconhecimento das línguas de sinais, o ensino das línguas de sinais já surgiu um pouco antes desse reconhecimento linguístico. Esses ensinos de Libras ao redor do mundo surgiram a partir de algumas propostas, de alguns, eu vou dizer assim, militantes, de algumas pessoas que se propuseram a fazer isso em seus respectivos países. E aqui eu vou destacar, vou trazer para vocês apenas dois. Há um leque maior de pessoas, de professores que se sensibilizaram, e isso no século XVI, aproximadamente 1520, onde ele vê no ensino de uma língua de sinais, uma língua de sinais como língua de instrução, o desenvolvimento do sujeito surdo. E aí o professor Ponce de León, na Espanha, ele utiliza de uma metodologia na qual ele usa o alfabeto manual, a escrita e a oralização. Também trago para vocês a referência da época do que foi o ensino de Libras para surdos, isso tanto Ponce de León quanto Lepé, numa perspectiva de L1, ensino de Libras para surdos, o professor Lepé, já no século XVIII, por volta de 1700, para o ensino de uma língua de sinais, no caso de Lepé, do ensino da língua de sinais francesa. Lepé utilização de sinais com a gramática sinalizada. Muitos dos alunos de Lepé passaram a ser seus discípulos, e como tal, sendo convidado por chefes de governo da época a irem a dados países replicar essa metodologia de ensino, como foi o caso nosso aqui no Brasil, quando Dom Pedro II convidou um aluno e discípulo de Lepé para vir ao Brasil dirigir o Instituto Nacional na época, Instituto Imperial de Surdos Mudos, hoje conhecido como Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Quando Rouet veio ao Brasil, ele trouxe consigo a língua de sinais francesa, que em contato com aqueles gestos que era utilizado pelos surdos lá no Rio de Janeiro, fez surgir a língua brasileira de sinais. Muitos dos estudiosos chegam a afirmarem que a língua de sinais francesa é a mãe da língua brasileira de sinais. Tanto que alguns sinais que algum surdo francês faça, dá para a gente perceber aqui na língua de sinais brasileira. Então, além do INE se propor o ensino da língua de sinais, era uma instituição que trabalhava por internato, na qual outras disciplinas também
eram ensinadas, além de cursos de aprendizes e artífices, hoje, como a gente conhece, por cursos profissionalizantes. Então, assim, basicamente, esse é o primeiro cenário, o primeiro contexto do ensino de Libras como L1 para surdos. Com o passar dos anos, e aí a gente já avançando no tempo, entrando aí na década de 80, década de 90, a gente já consegue visualizar o ensino da Libras em algumas instituições religiosas, instituições filantrópicas e nas associações de surdos. O ensino de Libras nas instituições religiosas, nas igrejas, elas tinham por finalidade formar pessoas fluentes em Libras para a tradução dos cultos e dos conteúdos bíblicos. E a gente vê um bom trabalho, um excelente trabalho, que ainda hoje é feito pelas instituições religiosas. Nas instituições filantrópicas, e aí a título de exemplo, posso citar a PAD, a Pestalozzi, dentre outras, a gente já visualiza os cursos de Libras numa forma um pouco mais organizada. É quando a gente vê o ensino de Libras com algumas terminações, algumas nomenclaturas, como o ensino de Libras básico, nível 2, avançado, intermediário, cursos para intérprete, e eram cursos oferecidos tanto gratuito como cursos pagos, né? O gratuito quando você tinha o aporte do governo. E a gente também visualiza o ensino da Libras nas associações de surdos. Esses cursos de Libras nas associações de surdos, eles visavam, de certa forma, movimentar a associação, difundir a Libras e ser como fonte de renda também, uma vez que esses cursos oferecidos nas associações de surdos eram cursos pagos. E aí eu digo que esse movimento seria como um boom. Seria o primeiro boom do ensino de Libras, dos cursos de Libras, né? Fazer Libras hoje é fashion, é moda, né? É gostoso, é interessante. Até que a gente vem com o nosso segundo boom, que é quando o ensino da Libras passa a ser sistematizado a partir do decreto 5626/2005, aliada ao pioneirismo da Universidade Federal de Santa Catarina, quando, em atendimento a este decreto, lança o curso Letras Libras na modalidade à distância. É o primeiro momento que a gente visualiza o curso Letras Libras na educação à distância, na modalidade EAD, diferentemente do que fala-se hoje, que é a aula remota, o ensino virtual. São coisas totalmente diferentes que será abordado no decorrer hoje desse nosso encontro. Então, esse curso de Letras Libras na modalidade à distância atende a várias regiões. É um curso que tem um alcance muito grande. Por ser o curso pioneiro, percebeu-se a carência de professores ainda na área e de material didático. Muitos do material didático, dada ao advento das pesquisas em língua de sinais, especificamente no nosso caso Libras, ainda serem incipientes, é muito pouco, então muitos materiais de referência para estudos ainda são baseados nos estudos das línguas orais, mas foi um curso que teve uma abrangência muito grande e já visava atender às demandas futuras, uma vez que o movimento surdo vinha a pleitear outras questões, né? E aí, outras instituições de ensino superior, públicas e privadas, replicaram essa iniciativa da UFSC, oferecendo também o curso de Letras Libras, seja na modalidade à distância ou na modalidade presencial. Hoje, nós visualizamos os cursos de Letras Libras, o ensino de Libras em 3 ambientes, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade semipresencial, quanto na modalidade não presencial.
no presencial, onde o aluno tem que ir diariamente até a instituição para que ele possa ter acesso e discussão e reflexão dos conteúdos. Tem o semipresencial, onde você tem aí encontros de 15 em 15 dias ou encontros mensais. E nós temos também o não presencial, ou que muita gente chama de 100% à distância, onde muitos alunos desse tipo de modalidade não têm contato com o professor, apenas com o conteúdo e a sua ida ao local para realizar a prova. Tanto o ensino de Libras dentro dessa sistematização de ensino no Letras Libras, isso de forma organizada, visa formar professores, tanto para atenderem aos próprios cursos de Letras Libras, como para professores da disciplina de Libras. Algumas instituições oferecem o curso para a formação de professor de Libras ou para a formação de intérpretes de Libras. Nesse cenário, nesse passeio cronológico, a gente observa um aumento significativo do ensino de Libras como L2 e uma diminuição ou um apagamento, que a gente visualizou no início, do ensino de Libras como L1, o ensino de Libras para pessoas surdas. Há alguns movimentos que tentam resgatar esse ensino de Libras como L1, seja no nível político, como a nível social também, quando a gente veja aí o aparecimento das escolas bilíngues. Tanto no modelo presencial, semipresencial ou não presencial, a gente visualiza alguns desafios. Aqui eu vou elencar alguns, porque em virtude do tempo, é um tempo que é para além do que a gente está discutindo aqui, a gente visualiza alguns desafios, como, por exemplo, a qualidade desse ensino. Esse questionamento ele perpassa nesses 3 tipos de espaço de aprendizado, presencial, semipresencial e não presencial. O tempo de exposição à disciplina, muitas vezes são instituições de ensino que oferecem a disciplina por 6 meses, com uma aula por semana, então é um tempo de exposição muito pouco. A abordagem da disciplina, muitos cursos de instituições, seja pública ou privada, variam aí a sua abordagem, numa abordagem tradicional, ou numa abordagem comunicativa, ou numa abordagem audiolingual. Os desafios perpassam também pela própria língua, é um curso de Libras que muitas vezes é ministrado em língua portuguesa, isso tem levantado, sim, alguns questionamentos, e a própria questão da acessibilidade. Haja vista que muitos que entram nesse curso de Letras Libras, que deve ser pensado para esses 2 públicos, se depara com materiais em língua portuguesa, com textos, infinitas páginas, para que ele possa dar conta. Além do fato também da carência de material didático. A gente percebe que cada instituição cria o seu próprio material didático, ou o próprio professor vai criar o seu próprio material didático. Há uma carência de material didático no mercado de ensino da Libras. Não é como eu tenho à minha disposição gramáticas, livros para estudo, onde eu tenho um exercício, uma atividade. A gente vê isso nas outras línguas, inglês, francês, espanhol, alemão, mas a gente não consegue visualizar no mercado o material disponível para o ensino e o aprendizado da Libras. E, por fim, a gente vê mais um desafio atual, que é o aparato tecnológico. É uma língua visual, é uma língua que eu preciso de uma boa resolução de câmera, é uma língua que eu preciso de um estúdio, é uma língua que eu preciso de um material tecnológico bom, porque muitos desses materiais produzidos são, muitas das vezes, utilizado como material de corpos de pesquisa, onde eu tenho que observar ali um movimento sutil de ombro, um movimento sutil de uma expressão facial, e isso requer um aparato tecnológico, né? E no que a gente está passando hoje de aula remota, de aula virtual, a gente se depara com a questão da conectividade. Nem todos os alunos estão conectados. A internet no Brasil é uma internet precária, a internet no Brasil é uma internet que não atende a todas as regiões.
muitas cidades no Brasil têm internet concentrada na região metropolitana, e quando você sai da região metropolitana, você não tem internet. Então, assim, esse barato Estou de volta, porque, como vocês sabem, esse novo normal da gente é com a internet. Então, vamos dar um tempinho para a Max se organizar lá, a gente ter a internet de volta. E eu já vou agradecendo a presença de gente de Cajazeiras, participantes de Cajazeiras, Campina Grande, tem da UFPI, Teresina, tem gente de Guarabira, do Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro, inclusive da UF, eu sou da FRJ, mas UF, olha, Montes Claros, Minas Gerais também. E eu vou trazer a nossa próxima convidada. Antes de eu apresentar, eu já vou deixar um link para ela, que foi a pergunta que Luciana Kinoshita fez. Então, professora, nossa próxima convidada, a pergunta é a seguinte, falando sobre essa inclusão no meio remoto. É difícil para todos, mas para quem tem necessidade especial é ainda mais complicado, bem como para os professores que têm alunos com necessidades especiais. Então, eu estou trazendo para falar sobre isso, falar sobre o que é EAD, o ensino remoto, formação de professores para Libras. Com muito orgulho, a gente traz aqui no segundo CILIF, professora Josiane dos Santos, do Espírito Santo, da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL, é docente de Libras da própria universidade, licenciada em Letras Libras pela UFSC, mestre em Libras e Linguística da UFAL, membro do grupo de pesquisa GEDEAL e também do grupo NEPIOS, ambos da UFAL, tem como foco de pesquisa o ensino e aprendizagem de línguas, Libras e língua portuguesa para surdos. Professora Josiane, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui presentes. Vou fazer o meu sinal, tá? Na língua de sinais. E eu falo assim, ok? Aí eu vou solicitar que coloque o compartilhamento aqui do slide, e aí, na mesma estrutura que estava sendo feito antes, né? O intérprete no plano maior, e pode retirar a minha imagem e deixar o slide, ok? Inicialmente, enquanto a gente vai... eu quero agradecer ao IFPB pelo convite, né, por estar aqui presente. Para mim é um prazer estar aqui virtualmente, saindo de Alagoas para Paraíba, e estar conversando um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante, né? Falando um pouquinho sobre o ensino de de Libras, né, nesse contexto que nós estamos enfrentando de pandemia. Vocês conseguem compartilhar o slide? Ok. Aí já está aparecendo aí, né? Se já estiver aparecendo, eu não estou visualizando, então eu vou pedir para a Liane, que está no controle aí, responder pelo microfone se já está visualizando ou não. Tá bom, Liane? Já está visualizando o slide?
Fala no microfone, nos comentários eu não consigo ter acesso. Avisando sim, tá tudo ok. Tá sim. É porque eu não tô aparecendo. Tá certo. Então, eu quero fazer inicialmente o agradecimento, né, ao IFPB pelo convite, ao professor Charles Marques, meu colega de Letras Libras, né, e parceiro de muitas emoções, de muitos trabalhos, né, como diz aqui, né, muitos aperreios também. O professor Bruno, que também está compartilhando essa mesa, que eu tive o privilégio de conhecer, a professora Liane, que está aqui conosco, né, como mediadora, intermediando essa discussão, e também quero agradecer às intérpretes de Libras, Marília e Amanda, que estão garantindo a acessibilidade às pessoas surdas. E por isso que a gente solicita, né, que a intérprete esteja num plano maior para que os surdos eles tenham acesso à discussão que estamos fazendo. Bem, inicialmente, o professor Max trouxe um pouquinho do percurso histórico, estava falando do Letras Libras, da inserção dele dentro do formato EAD, e aí a gente tem um cenário agora de pandemia, que é um cenário diferente do EAD. Eu trago aqui um recorte dessa reportagem, que foi logo no início da pandemia, praticamente, né, no dia 5 de maio, e ela traz alguns relatos de professores e de alunos sobre a realidade brasileira diante desse cenário. Então, o que foi identificado? Professores e alunos sem internet, alunos sem merenda, né? Porque a gente sabe que muitos alunos têm esse lanche, esse alimento dentro do espaço escolar, o lugar, ou seja, vários obstáculos que a rede pública apresenta dentro desse contexto de pandemia. E aí, nesse cenário brasileiro de pandemia, onde a gente já tem a própria educação pública com dificuldade de se sustentar, a própria universidade com dificuldade de se sustentar, os institutos federais também com dificuldade de manter seus trabalhos, né, com alguns cortes de verbas, número reduzido de profissionais, e aí a gente tem a pandemia dentro desse cenário, né? Aí, pensando um pouco sobre o formato de EAD, eu trago uma pesquisa, né, um artigo de Irani Tasaki, e esse arquétipo do EAD foi feito pela professora Rios, agora em 2020, que mostra como é o formato de EAD. Então, o EAD necessita ter o quê? Um tutor online, um ambiente virtual de aprendizagem, uma avaliação presencial e à distância, grupos de discussões, módulos das disciplinas, equipe de apoio tecnológico, ou seja, existe uma estrutura montada, planejada, estruturada, organizada para funcionar a educação EAD. E é interessante que muitos comentários que a gente vê hoje o EAD não funciona, esse ensino que está sendo ofertado, o EAD não funciona. Nesse momento eu trago essa discussão para deixar claro que são formatos diferentes, são estruturas diferentes. Então, o EAD, a educação à distância, inclusive a minha graduação foi EAD, ele tem uma estrutura diferente, tem um planejamento e tem uma equipe multidisciplinar por trás desse trabalho, por trás dessa educação, ou melhor. Já o ensino remoto, não. Recentemente, Mariana Kravisky, ela trouxe algumas reflexões sobre o ensino remoto. Eu trago aqui alguns recortes. Primeiro, ela fala que nós não tínhamos precedentes, nós não tínhamos essa experiência. E até mesmo quem tinha experiência com EAD não tinha experiência com ensino remoto. Então, de repente, nós iniciamos uma batalha, e essa batalha também é contra nós mesmos, é contra a doença que está afetando aí. As nossas casas dentro das nossas casas, precisamos montar um arsenal, e com uma missão, como ela diz, né, talvez inédita nas nossas vidas, que é continuar a tarefa de ensinar remotamente. E quando a gente fala de remotamente, muitas vezes a gente tem essa ideia dessa imagem que está aí ao lado, né? Vários sistemas, plataformas, o professor estruturado, organizado, mas não é isso, de fato, o que nós temos hoje. Hoje, nosso desafio, na verdade,
é que nós trocamos aquela turma presencial, onde tínhamos contato direto com os nossos alunos. Nós vemos agora os alunos, temos contato através de câmeras, de microfones. Os estudantes foram substituídos, né? Nos substituíram, ou melhor, por computador. Os vídeos são as nossas salas de aula e as nossas casas, né? A sala, o quarto, a cozinha, a área de serviço, a área da frente, a garagem, virou a sala de aula também. E o teclado, o mouse, é o que nós estamos utilizando hoje como quadro e giz. Então, nós precisamos nos reinventar. De repente, estávamos num contexto e sentimos a necessidade de passar para outro contexto sem um preparo, sem uma estrutura. E aí, quando a gente pensa sobre isso, eu já posso falar um pouquinho sobre os alunos com deficiência, né, e os alunos surdos, ou as pessoas surdas. Tanto o aluno com deficiência como a pessoa surda, ela também está envolvida dentro desse contexto, seja como docente, como discente. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, sobre as dificuldades e possibilidades, dificuldades e possibilidades voltadas mais para o ensino de Libras. Então, no ensino presencial, o que nós temos, o ensino não presencial, o que nós temos é uma adaptação. É uma adaptação necessária, momentânea e emergencial. É diferente do EAD, que é planejado, estruturado, organizado, né, tem uma equipe multidisciplinar. Aqui não, no ensino remoto, nós estamos vivendo um momento emergencial, onde dentro das nossas residências estamos replanejando, reinventando o ensino para que o ano letivo ou o semestre ele dê continuidade. E aí eu trouxe alguns recortes da internet que vocês podem ver, de reportagens, exemplos de como os professores estão se reinventando, né? Então, um tripé adaptado, os professores ali usando vários recursos, tentando, buscando maneiras de desenvolver suas práticas pedagógicas. E pensando, então, no ensino de Libras, quais são os desafios que nós encontramos, né? O professor Max já falou sobre alguns desafios, e eu trago aqui alguns para a gente refletir um pouquinho. Primeiro, o uso de plataformas digitais, o letramento digital, a internet que nós temos disponível, os equipamentos eletrônicos e as práticas de ensino. Falando sobre internet disponível, conectividade, a gente teve um exemplo agora, né? O professor Max estava ministrando a sua palestra quando, de repente, começou a ter falhas na voz e não pôde continuar a sua fala naquele momento. Então, eu acho que aqui a gente vivenciou isso e nós temos como refletir sobre isso, pensando além desse espaço, pensando nas nossas aulas e nas aulas diárias, né, nos nossos alunos diariamente. Principalmente para o ensino de Libras, que é uma língua visual. Então, a gente precisa ter contato com o aluno, a gente precisa ver o aluno. Falando um pouquinho das plataformas digitais, eu trouxe alguns exemplos de plataformas que alguns professores de Libras, né, ou professores que trabalham com surdos, estão utilizando. Então, algumas dessas plataformas. E um ponto que a gente precisa pensar é que elas necessitam ser visuais, né? Nós precisamos de plataformas que o aluno veja o professor sinalizando, ou que veja um intérprete. Nós precisamos de plataformas também acessíveis. E aí, um ponto em questão que eu quero refletir aqui é sobre essas plataformas, o uso das plataformas por professores surdos. Nós, ouvintes, sentimos dificuldades em usar essas plataformas. E as informações sobre elas, ou os vídeos que a gente busca, de esclarecimento, os vídeos no YouTube, estão em língua portuguesa. E o professor surdo, né, o docente surdo de Libras, muitas vezes ele não tem essas informações na sua língua em Libras. Então, além de ser uma plataforma que necessita ser visual, né, ter contato, essa plataforma precisa também de uma acessibilidade linguística para o professor surdo e para o aluno também surdo.
A gente ainda não tem isso, né? É uma das problemáticas que enfrentamos. Outro fator para reflexão é o letramento digital, né? Que envolve conhecer essas plataformas, fazer uso delas, pensando no professor. Muitas vezes não tínhamos contato com essas plataformas, ou as plataformas são diferentes. Por exemplo, eu estudei o Letras Libras na primeira turma, a turma de 2006, era o Moodle que era usado, né? O ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. 2006, nós concluímos em 2010. Em 2020, com certeza, essa plataforma está totalmente diferente. Então, o professor está ali diante de uma plataforma diferente que necessita de um letramento digital. E nós não temos, né, diante do cenário de pandemia, nós sentimos dificuldade como colocar um vídeo, colocar o vídeo e aparecer o professor sinalizando. Por exemplo, agora, eu não consigo aparecer para vocês, eu fiz essa opção porque tinha que aparecer o intérprete e o slide, né? Então, a gente tem um pouquinho dessas dificuldades, e o professor surdo também tem, porque essas plataformas não estão em língua portuguesa, estão em língua portuguesa, não estão em língua de sinais. Uma outra situação que precisamos pensar de desafio são os equipamentos. E aí eu fiz uma consulta rápida com alguns docentes de Libras que estão dando aula remotamente e perguntei a eles como está sendo desenvolvido essas aulas e quais equipamentos eles estão utilizando. E vocês podem observar aí, essa foto foi da professora do IFBA, eu agradeço por ceder essas fotos, ela autorizou, né? Todas as fotos aqui foram autorizadas. Então, a professora Jussiara Rios, lá do IFBA, ela precisou montar dentro da sua casa uma estrutura. Outros precisaram comprar esses equipamentos, até equipamentos de um valor mais acessível, usando tubos, caixa, reciclando alguns materiais. Temos aí algumas outras fotos. Essas duas primeiras fotos são minhas, tá? A primeira foto está um pouco assim borrada, mas dá para vocês perceberem que nesse dia não era uma aula de Libras, mas era uma palestra que eu estava participando e eu ministrei em Libras. Era falando sobre o ensino de língua portuguesa para surdos. Então, eu precisava que o computador tivesse em determinada altura, eu precisava de luz, mas teve sombreamento, eu precisava de alguns materiais que eu dava exemplo, que eu ilustrava, então eu tive que colocar uma tábua de passar ao lado, enfim, necessitou de reinventar naquele momento para que fosse acessível. Isso foi um momento, né, numa palestra, e isso também acontece nas aulas, né? Quando eu estava dando uma aula, tempos depois, uma aula na pós-graduação aqui da UFAL, do Campus Penedo, a especialização em meio ambiente, e eu precisei também me reinventar. Eu estava trabalhando até com flores, cores. No final, eu estava com vários arranjos de flores, a sala toda desarrumada, né, para tentar trazer um contexto de diálogo ali com os alunos. E tem outra foto aí de Fabiana, de Garanhuns, ela é intérprete de Libras, mas não é o foco, né, da palestra, o foco é o ensino de Libras, mas a interpretação também faz parte desse grande meio, e aí eu trago algumas imagens de como os intérpretes e professores de Libras precisaram se reinventar. Tem outra imagem de Charleson Lopes, da UFRB, a imagem mais embaixo, a gente vê que ele fez uma montagem ali com vasilhames que tinha dentro de casa, pediu a esposa cedeu, né? Vamos colocar isso, coloca aquilo. Depois ele conseguiu um tripé, já está utilizando um tripé. Então, como a Libras é uma língua visual, requer que a gente tenha alguns equipamentos e iluminação adequada para que isso seja acessível, né? Ou visualmente acessível para os alunos ouvintes e surdos. Temos aqui um outro exemplo de pedagogia bilíngue, aí temos Nádia, né, uma das tutoras, que é um formato de ensino que já é no EAD. Então, tem uma plataforma estruturada, organizada,
né, onde eu cortei a parte dos comentários, porque eu não tinha autorização de mostrar os comentários, porque envolvia outras pessoas, mas tive autorização das pessoas que estão sendo visualizadas aí para colocar a foto. Então, é uma plataforma diferente. Então, dá para vocês perceberem aí a diferença do ensino EAD para o ensino remoto, utilizando a Libras, né? E aí, para finalizar, eu quero falar um pouquinho dessas possibilidades, né? Então, vimos alguns desafios, algumas dificuldades que enfrentamos no ensino de Libras, que é uma língua visual. A possibilidade, eu penso que nós precisamos dialogar. A gente precisa ouvir o outro. O professor precisa ser ouvido. A escola precisa ser ouvida. O aluno precisa ser ouvido, principalmente o aluno surdo. Quando a gente fala sobre educação para surdos, ou para alunos com deficiência, a gente tem que pensar naquela frase, né? Nada sobre nós sem nós, e fazer ela valer. Né? Então, ouvir o aluno. Muitos alunos surdos estão usando um celular para estudar, né? Todas as disciplinas, independente se ele... Né? Então, nós precisamos ter um diálogo para pensarmos em práticas mais acessíveis e mais adequadas. Precisamos também pensar em plataformas digitais mais acessíveis, então fazer os testes mesmo, essa plataforma funciona melhor do que aquela. E para quem é da área, né, de tecnologias, quem sabe, novas pesquisas podem surgir, né, pensar em plataformas acessíveis. Precisamos também pensar no letramento digital, então é necessário que as instituições que trabalham com qualquer ensino, seja de Libras ou qualquer área, oportunize uma formação tanto para o docente como para os discípulos, uma formação mesmo que seja pequena, mas é necessário pensar em letramento digital. Os equipamentos mais visuais, fazer adaptação, usar criatividade e as práticas de ensino. Né? Libras é uma língua visual, então nós precisamos fazer o uso social da língua. Muitas vezes ficamos presos a muitos conteúdos, a extensos conteúdos. E muitas vezes aquele conteúdo não faz parte da vida social do aluno, né? Mesmo sendo um aluno ouvinte, aprendiz de Libras como segunda língua. Então, pensar em gêneros textuais que podemos utilizar com aquele aluno dentro do seu espaço, dentro da sua casa. Então, meu aluno ouvinte ou aluno surdo, que está aprendendo Libras, quais gêneros são mais adequados para utilizar com ele em casa, né? Quais gêneros permeiam esse espaço, a casa, a rua? Então, nós precisamos pensar sobre isso, usar a criatividade, discutir, dialogar e falar um pouquinho sobre possibilidades, ok? Aí tem as minhas referências e aí só voltando para falar aqui, voltei. Então, só voltando para a pergunta, como a gente precisa pensar em educação inclusiva, né? Pensar num aluno com deficiência. Primeiro, ver qual tipo de deficiência ou necessidade desse aluno. Segundo, pesquisar quais são as suas dificuldades, né? O tipo de deficiência, ou o surdo que é que precisa. E terceiro, ouvir eles. Então, trazer esse aluno também para o diálogo, os pais desse aluno para o diálogo, porque nesse momento de pandemia, de ensino remoto, nós precisamos ouvir um ao outro e pensar em práticas mais acessíveis, ou seja, construir práticas mais acessíveis. É isso que eu tinha para refletir um pouquinho com vocês, provocar um pouquinho, e estou aberta aí para maiores perguntas, ok? Muito obrigada. Obrigada, professora Josiane. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão colocando aqui no chat seus locais. A gente está rodando o Brasil inteiro. Essa é uma vantagem que a gente tem nesse exato momento, né? Da gente ter um evento que tem pessoas de Valença, na Bahia, tem do IFMA, né, Maranhão, Instituto Federal do Maranhão, tem Remígio, que eu já falei, tem Pelotas, Rio Grande do Sul,
Tem Arapiraca, tem UFAL, tem Araraquara, Feira de Santana, Bahia, Belém do Pará também, nós temos a Universidade Estadual do Ceará, então a gente está percorrendo vários lugares, e de vários lugares a gente tem várias vozes. A gente tem visto aqui pelo chat muitos comentários a respeito sobre a ausência de intérpretes na sua cidade, nas suas escolas. Tem visto, tem uma professora, eu já perdi aqui o nome, mas começa com W. Ela falou que comprou, inclusive, material, esses equipamentos para fazer a produção de vídeos. Né? A gente tem vários relatos também aqui pontuais sobre essa dificuldade do ensino remoto com alunos em cidades específicas, né? E pensando, logicamente, em Libras. E aí, professora, eu já vou trazer. A nossa terceira foi explicado no chat, mas eu vou explicar aqui um pouquinho que esse formato que a gente está utilizando, tela maior para o intérprete de Libras, que quando a professora Josiane falou de plataformas digitais mais acessíveis, é isso que a gente está procurando. A gente quer espaço. E ela falou também de que precisam ter pesquisas que falem sobre surdos, sobre as suas dificuldades, mas principalmente ouvi-los. E aí eu vou trazer o professor Bruno Veloso, que não é meu parente, é Veloso, mas não é meu parente, infelizmente, é professor de Libras do campus IFPB, campus Cajazeiras. Bruno, boa noite. Bruno vai fazer diferente, tá? Bruno vai falar em Libras, e a gente vai ter Marília, que é a nossa intérprete, que vai fazer a interpretação versão voz. E eu estou aprendendo também, porque quando a gente começou a conversar, eu perguntei, Bruno, qual é o verbo certo? Você vai falar em Libras ou você vai interpretar? Então, é bom que a gente tenha essa sensibilidade, essa empatia de entender o outro. Então, para falar sobre pesquisas, eu já vou falar um pouquinho dele, que eu não falei ainda, né? Recifense, é formado pela UFPB, já atuou em vários níveis e modalidades de educação, é pesquisador atuante do NuQueer, então ele vai trazer pesquisas sobre queer e Libras, é muito legal a gente escutar outras vozes, é mestrando do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, para falar sobre pesquisa, trazer um relato de experiência e também conversar sobre material didático, que foi um ponto que Max já abordou no início, professor Bruno Veloso, seja muito bem-vindo. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer imenso. Agradeço pelo convite da organização do evento. Sou professor, fiz-me da professora Sayonara. Agradeço enormemente esse convite. A temática é o ensino de Libras, né, nesse contexto remoto. Eu não consigo ver. Vou colocar o Bruno lá. Só bem rapidinho para falar, faz em Libras, por favor, Marília. Quando for, agora eu não vou precisar do slide. No momento em que eu vá precisar do slide, aí eu aviso. Nesse momento agora, pode me colocar, pode ser sozinho, já que Marília vai fazer a versão voz, e aí no momento do slide eu peço para apresentar o slide, mas vai ser só em 3 momentos específicos. Obrigado. Então, me chamo Bruno. Este é o meu sinal. Sou professor do campus Cajazeira. Vou explicar um pouco da minha pesquisa, mestrado, que explica as bases da teoria queer e da sociolinguística variacionista. Então, vai ter essa reflexão na teoria queer. Minha pesquisa
está relacionado com as teorias queer. Também, como será a escolha dos sinais do léxico da língua brasileira de sinais, também será apresentada acerca do gênero, das identidades. Também será apresentada temática sobre, nessa temática de hoje, será apresentada essa mesa. Será retornado. Então, esse contexto cognitivo é um tema bastante desafiador, que tem várias visões, principalmente essa temática da língua brasileira de sinais, que deve ser contextualizada no ensino, esse ensino remoto. Eu já realizei curso. Qual a temática que será apresentada? O ensino à distância, o ensino remoto, o projeto que deve ser obedecido, o plano instrucional que deve ser seguido. Também, né, essa questão, né, das plataformas virtuais, que realizei o curso no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Qual o nome deste curso que realizei? É um curso de edição de vídeos. Também, né, com outras temáticas, mas também realizei especialização para mim, essa temática do ensino remoto é um desafio, né, nesses tempos atuais, né? É uma experiência nova. Estou fazer esse relato de experiência, né? A sociedade hoje, né, vive-se um momento totalmente inesperado, né? Hoje, né, vive-se o contexto do distanciamento social. E hoje, né, percebe várias discussões, né, que o professor ele tem que adaptar suas aulas, né, nesse contexto remoto. Né? Então, há um debate nesses grupos do ensino presencial, como serão essas atividades que devem obedecer a um programa pré-estabelecido, também como adaptar no ensino remoto, como ocorrer esse trabalho. Como serão essas atividades, né? Como é que acontece? Não deve seguir propriamente um plano institucional. Né? Existem diferenças, né? Principalmente quando está falando no contexto do sistema, da plataforma, por exemplo, do AVA. Então, são desafios, né, para o grupo dos professores. Então, no contexto do ensino presencial, como ocorre o ensino de Libras? É utilizar a língua brasileira de sinais a todo tempo. Então, é o principal uso. Como ocorrem essas estratégias de ensino, essa estratégia de ensino visual? Isto que os alunos, aprendentes dessa língua, né, conseguem visualizar, né, essa língua visual, já que a maioria das aulas, né, utiliza essa língua principal no momento das aulas. Por exemplo, é o ensino da gramática, o ensino da morfologia, o ensino da semântica, da pragmática. No ensino presencial é possível realizar essas estratégias de ensino, né, obedecendo esses diferentes campos, essas diferentes regras da língua brasileira de sinais. E o professor, né, de Libras, que já tem essa experiência, e agora, encontra-se um desafio totalmente diferente, que tem que adaptar suas aulas nesse contexto remoto. Então, sou acadêmico, tenho formação, né, dentro das Libras, também tenho especialização pós-graduação em Libras,
As duas possibilitaram, essas duas formações me possibilitaram um conhecimento vasto, né, da língua brasileira de sinais, né, e é necessário, né, que o professor adapte suas aulas, né, no modelo comunicativo. Esse modelo comunicativo permite, né, um ensino mais profundo e mais prático da Libras, e um aluno também, o discente, ele se sente desafiado, também um aprendizado bem significativo. Então, é importante essa dialogicidade nos alunos, com os grupos, a exposição desses alunos, também propor atividades comunicativas. Então, nesse contexto, distanciamento social é um momento totalmente diferente. Então, percebe, né, por exemplo, no país da Ásia, né, na continente asiático, percebi que lá foi bem rápido a pandemia, instante ela foi dizimada. E aqui não, no Brasil, pensei que fosse, mesmo que fosse rápido, não, foi ao contrário, foi bem rápido, está sendo bem demorada esse contexto da pandemia. Então, agora vai ser instalado realmente a educação remota no Brasil. Então, nesse atual contexto, o ensino remoto, eu percebo e sinto que são vários desafios para o professor de Libras. Então, no meu contexto, perceber esses 4 elementos. Primeiramente, material didático, a estrutura desses materiais, a estrutura da produção dos vídeos, avaliação, como será essa avaliação remota, e também o feedback, como será realizado. Pronto, a primeira temática, os materiais didáticos, a maioria dos professores, né, todos os professores têm que fazer avaliações materiais didáticos, no contexto da língua brasileira de sinais, né, que tem que ser materiais visuais, né, e os textos têm que ser adaptados, né, para a língua brasileira de sinais, ter uma visualidade. Por exemplo, percebo que na língua portuguesa, na Libras, há uma mistura, né, e as duas são totalmente diferentes, né, já que a Libras é uma língua visual, oral, visual, gestual, que exige uma visualidade por parte do aluno. Por exemplo, na internet, principalmente os materiais, eu achei que são em língua portuguesa os materiais. E dentro desse corpo, dentro da internet, materiais acessíveis em Libras, como possível encontrar esses materiais adaptados, esses materiais visuais? Por exemplo, no contexto virtual, como é que é implementado a Libras, né, no sistema AVA? Como é que ocorre essa adaptação? Como é que ele é projetado? Então, é possível utilizar vídeos, como, tem o jornal informativo, jornal bastante conhecido, é o jornal é o jornal da Libras, né? E aí são atividades que propõem aos alunos, né, perceber os sinais. Então, hoje eu peço, agora eu quero que seja apresentado o slide, agora, nesse momento. Por favor. Retire. Retire. Então, no, no jornal, né, Libras, da TV Unis, este é o sinal, jornal da Libras, jornal,
O nome do jornal é Primeira Mão, o nome do jornal da PBI. Este é o sinal. É um jornal totalmente acessível, é um jornal bilíngue, que tem vários vídeos acessíveis, conteúdos. E também tem várias temáticas que são abordadas dentro desse canal. Então, é uma oportunidade de aproveitar para apresentar aos alunos. Porém, há limites, entraves. Por exemplo, aproveitar, assistir um filme e apresentar, ao ensinar um momento aos alunos, apresentar, às vezes acontece algumas dificuldades, o professor, ao realizar os vídeos, ele realizar vídeos propriamente pessoais, então é outro desafio que o professor se coloca. Por exemplo, na questão dos materiais didáticos. O professor é inteiramente responsável na gravação desses vídeos. Então, precisa pensar, né? A qualidade desses materiais, é importante ter atenção a isso. Precisa pensar sobre isso. Na questão do recurso tecnológico, como a luz. E também o aparelho celular que será gravado, a câmera fotográfica. Então, tem essas diferentes possibilidades que devem ser avaliadas. E precisa terem seguros. Por exemplo, o tripé. O tripé é outro instrumento. No caso, eu utilizo outro. Eu utilizo esse recurso, esse tripé. Também uso aparelho celular. Câmera traseira. Eu faço uso da câmera traseira. E terceiro, é preciso configurar para o sistema em Full HD, que é bastante importante nesse processo também. Então, a edição é uma parte muito importante no processamento de vídeos. Há vários programas que possibilitam essa edição. Atualmente eu estou utilizando o Movab, isso. Esse daqui mesmo, gente. Então, porque ele me possibilita a realização de legenda, que para mim é muito importante. Então, vou mostrar um vídeo junto com o professor. Vocês podem, ter a curiosidade depois de procurar um vídeo que eu junto com o professor, com a professora Flávia. Então, a gente junto realizou, a gente fez a construção desse vídeo dentro, vou mostrar para vocês onde é que vocês podem ver. Então, nesse arroba aqui, IFPB, CZ na veia, Cajazeiras na veia. Então, é possível vocês visualizarem esse vídeo. É um vídeo curto, então, que tem Libras, com foco nos alunos, que vocês podem aproveitar para o ensino de Libras, de sinais, de brincadeiras. Ele é minha primeira experiência, Então, com edição, com foco na edição.
Eu senti muita dificuldade por conta da legenda, questão de cores, é muito difícil fazer esse trabalho. Mas, enfim, eu consegui, e vocês também, com esforço, podem experimentar. Se vocês quiserem aprender mais sobre videoaulas, sobre essas questões de produção de vídeo, existe um curso que o nome é Produção de Videoaulas, do IFRN, do Campus Currais Nova. O curso é gratuito e é muito bom. Essa pesquisa é gratuita, vocês podem aproveitar. Então, o terceiro desafio é a questão da avaliação no ensino remoto. Então, esse tema, com relação à avaliação remota, tem muito o que se discutir, o que se estudar. Enfim, a minha experiência no ensino na sala presencial, né, eu já utilizava algumas atividades por meio da internet, enfim, de maneira online, dentro da sala de aula. Então, eu usava o Google Formulários. Isso. Essa ferramenta é muito boa, por quê? Me fez, eu jogava as pesquisas com vídeos, poderia anexar vídeos neles através do Google Formulários. Você também pode usar essa questão para fazer perguntas abertas, fechadas, múltipla escolhas, resposta única, ou várias respostas. É uma ferramenta muito legal, muito boa. É gratuita, mas certamente existem outras plataformas que oferecem opções muito parecidas. O último desafio que eu gostaria de trazer para vocês é a questão do feedback. Na aula presencial, por exemplo, quando eu venho propor uma atividade, um debate, um diálogo, por exemplo, alguns estudantes perguntam: professor, a ordem dos sinais é essa mesma? Exemplo, na hora das atividades que o aluno está ali apresentando, a gente tem a oportunidade, a gente, enquanto professor, tem a oportunidade de orientar, de aconselhar de maneira mais clara sobre sinais em Libras. E evitar o quê? A utilização. O que seria isso? Por exemplo, os erros em segunda linha, né? Assegurar esse processo. Para que conserte os erros, os possíveis erros em sala de aula mesmo. Feedback é necessário para que o aluno possa fazer essa troca, né? Para que a gente possa avisar o aluno de qual maneira pode ficar mais clara nesse momento. Então, eu fiquei pensando, né? Como é que eu vou ensinar isso, fazer esse processo de ensino de maneira remota? Então, tem algumas atividades ao vivo que é necessário. Por exemplo, o Google Formulários. Nele a gente pode fazer no Meet, né? No Meet. Na plataforma Meet. A gente pode fazer reuniões de maneira que possa, que o surdo possa se comunicar, bater um papo, né? Dialogar sobre esses processos.
E também é importante porque aí a gente aproveita o Google Formulários e o Meet, desculpa, para fazer esse processo de discussão, de debate, e é muito bom. E também existe esse contato, né? Esse contato para que seja oportunizado o feedback. Porque o ensino de maneira remota precisa de uma atividade presencial também, né? Ao vivo, de maneira ao vivo. Ah, que susto, estou aqui no muito tenso. Fazendo a voz, professor. Agora é a mulher. Você está travado ainda? Oi, tá me escutando? Consegue me escutar? Posso dar Sim. continuidade? Posso falar? Pronto. Finalmente, só retornando um pouco, no ensino remoto, as atividades síncronas ao vivo e as assíncronas, elas são necessárias. E a gente tem que pensar nesses dois momentos. E aproveitar as atividades síncronas para poder aproveitar as atividades ao vivo para dar esse feedback. Finalmente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço a atenção de todo mundo. Obrigado. Obrigada, professor Bruno. Obrigada, Amanda, Marília também. Ainda não acabou. Deixa eu voltar um pouquinho quando eu falei da questão do verbo. E aí, Rafa Oliveira, ela escreveu o seguinte, ressignificando os verbos, né, no geral. Aí ela botou assim, entre aspas, falar não quer dizer apenas oralizar. Pois é, e a gente está aqui para aprender, né? E eu sempre falo isso, eu gosto de ficar aprendendo tudo que eu posso em relação a Libras, né? Já fiz curso, já saí, porque era no mesmo horário que eu tinha aula, mas a gente procura, né, Bruna? A gente tem, pelo menos dentro do IFPB, a gente tem um núcleo, e aí Max também, claro, que pode falar sobre, porque o NAPNE trabalha muito, né, essa inclusão. E aí eu já vou deixar a pergunta, e eu vou sair e vou deixar vocês três com a Amanda. É uma pergunta que Denise Mello fez para a professora Josiane, mas que eu creio que todos vocês possam também responder. Ela perguntou o seguinte, quais as dicas que a senhora aconselha para as pessoas que querem fazer lives com os TIUSP? Falei certo, Maxi? Tá certo, Bruno? Então tá. Falei, né? Que eu falei assim, gente, eu não posso falar errado, porque senão vão acabar puxando a orelha pelo chat. Então, TIUSP, é o tradutor intérprete de língua de sinais e língua portuguesa. Então, eu vou sair e vou deixar para vocês. Vocês que estão assistindo, se quiserem, podem mandar perguntas pelo chat, que a gente vai fazendo também aqui, tá certo? Ok, então... Josiane, você responde a pergunta, né? E vocês podem complementar, tá? Fiquem à vontade. Então, toda live, todo seminário, todo evento tem um planejamento, né? Então, se há um planejamento, a gente precisa ter a cultura de planejar a acessibilidade, tanto para as pessoas surdas, como também para as pessoas cegas e outros, né? Então, pensando especificamente na pessoa surda, se faz necessário que no planejamento, lá no início, quando começa a pensar, organizar o evento, inclua o planejamento também da acessibilidade linguística. E é interessante que nesse processo convide o próprio intérprete para fazer parte dele, porque o intérprete, muitos intérpretes reclamam disso. Na segunda-feira, inclusive, eu participei de uma live
que a gente trazia esses discursos que são naturalizados na profissão. E coletando os relatos dos intérpretes, muitos reclamavam e disseram que eles não fazem parte do planejamento. É simplesmente avisar eles, olha, na próxima semana, amanhã, você vai participar de uma live, é tal horário, você vai estar lá com a blusa preta, né? Tecnicamente isso. Então, no planejamento, a gente precisa desenvolver essa cultura de acessibilidade. E no planejamento, é interessante que a gente tenha ou um intérprete atuando ali, ou um professor surdo, dependendo da instituição. Por exemplo, em alguns eventos, eles têm a comissão de acessibilidade, tem uma equipe, né, de divulgação, de convites, então, tem que ter também uma comissão de acessibilidade. Eu já fiz parte de alguns eventos e eu sempre trago isso. Precisamos criar uma comissão de acessibilidade. Depois disso, entrar em contato com a equipe dos intérpretes e é fundamental que a gente, os palestrantes, passem um material com antecedência, né, para os intérpretes. A gente precisa ter esse contato com o intérprete, o palestrante precisa ter contato com o intérprete antes, para passar o material, para falar sobre os assuntos, e o intérprete também ter tempo para estudar, para pesquisar os sinais, né? Se a palestra foi em língua de sinais, como o professor Bruno fez, requer ainda mais um planejamento, né? Porque o intérprete, às vezes, trabalha em instituições diferentes, e não tem contato com aquele profissional, seja surdo ou ouvinte. Então, ele precisa ter um contato para conhecer a sinalização, né? E aí a interpretação na versão em língua portuguesa, oral, ela sai mais fluida, mais tranquila. Então, resumindo, é planejamento, incluir no planejamento da live, do seminário, do evento, uma comissão de acessibilidade e trazer o próprio intérprete ou a pessoa surda para essa comissão, porque aí viabiliza a acessibilidade linguística. Bruno, Márcio. Eu gostaria de complementar dizendo que, além das dificuldades que foram postas de forma magistral pela professora Joseane e pelas contribuições do professor Bruno, que a gente também tem que ver nesse momento urgente, nesse momento emergencial, como é que vai se dar essas aulas remotas, partindo do pressuposto de que a gente tem que ouvir os nossos alunos. Não está um momento fácil. Eu fiz uma escuta com alguns alunos meus, onde eu pude atestar que eu estou com alunos que teve parentes vítimas da Covid e se curaram. Eu tenho alunos que tiveram parentes vítimas da Covid e faleceram. Eu tenho alunos que perderam emprego, eu estou falando isso no nível superior de alunos adultos. Márcio travou de novo. Eu vou aproveitar. Alunos que tiveram redução da sua remuneração, foram afetados, e aí às vezes eu fico, poxa, como é que eu vou preparado para acompanhá-la? E aí eu tenho que deixar um pouco esse momento pedagógico e conversar com o aluno e tentar fazer esse resgate, porque a gente já registra no campus alunos trancando o curso, alunos abandonando o curso, alunos que estão, nesse momento, já pensando em outras prioridades. Não está fácil. Como a professora Liane mencionou, eu também coordeno o núcleo de acessibilidade, e aí a gente expandindo um pouco mais a discussão, nós temos alunos com outros tipos de comprometimento que precisam também ser atendidos nesses momentos de aula remota. Nenhum aluno pode ficar para trás. Se eu não chego a todos os meus alunos, não adianta eu ter os melhores equipamentos possíveis para eu dar aula. Bruno, você quer complementar? Eu, relendo aqui a pergunta, também me fez pensar na questão das lives que estão
no Instagram, no YouTube, de músicas e tal, né? Em questão da estrutura e também de reflexões que uma professora surda ela trouxe para mim, que é sobre você ter experiência e se você, por exemplo, estiver interpretando música, é importante que você conheça a letra da música antes, como a professora Josiane falou. Planejamento, você se preparar anteriormente e, de qualquer certa maneira, você tem que ter uma certa conexão com aquele tipo de música, saber a expressão facial, saber a expressão facial e corporal e colocar isso na sua interpretação também. Observar, né, esses parâmetros fonológicos da Libras. Só para complementar o que os caros colegas já falaram. Deixa eu aproveitar, Bruno me deu essa deixa aí das questões das lives no Instagram. A gente teve uma que foi a live que a gente mais demandou tempo para tentar a solução, porque era a Rosicléia Dantas, a professora da UFAL, ela é professora de inglês e trabalha com inclusão. E a gente queria realmente que tivesse um intérprete na live. E a live do Instagram são só 2 espaços. Então, a gente pensou se vamos fazer quebrada, não dá. E aí que a gente fez a senha do Instagram, que é a que eu gerencio, eu passei para ela. Então, eu não aparecia mais na live, para ter embaixo o intérprete. E ela, que era a convidada, ela passou a ser a apresentadora, passou a ser tudo. E eu vou puxar uma citação dessa, porque dela, faltam 5 minutinhos para vocês comentarem. É sobre inclusão. Ela fala o seguinte: a formação inclusiva começa com um movimento de aprendizagem de formadores, movimento que exige humildade para compreender que algumas práticas já não correspondem às demandas e que mudar, se reinventar é necessário. Vou deixar a bola para vocês. Vou passar. Eu vou falar que os colegas podem complementar. Falar de incluir não é fácil, né? A gente enfrenta muitos desafios no ensino presencial. E no ensino remoto, nós enfrentamos muito mais dificuldades, né? Quando eu falei do ensino remoto e a diferença do EAD, por exemplo, o ensino remoto, a gente tem uma estrutura de profissionais que têm habilidades em editar vídeos, né? O professor Bruno apresentou, assim, coisas incríveis que podem ser feitas, experiências incríveis que podem ser feitas. Mas a gente sabe também que nem todos os profissionais, né, nem todos os professores têm essa habilidade. E tem a estrutura dentro de casa. Então, eu sempre penso no diálogo, né? Quando a gente vai pensar em educação inclusiva, é nada sobre nós sem nós. Então, pensar no aluno também, pensar no professor. Recentemente, assistindo uma live de surdo-cegueira, perguntaram à palestrante o que fazer com uma pessoa surdo-cega em tempos de pandemia. Se tinha alguma plataforma que era acessível. Ela disse que não, que teria que ser no presencial, usando máscara, outros recursos, mas não tem como. E é como o professor Max mencionou, a gente vai deixar esse aluno de lado ou não? E o profissional que vai lá, ele também está se expondo. Quem vai levar esse profissional? Né? Então, são discussões que atrelam ali o nosso próprio aluno. Então, o aluno surdo, por exemplo, eu vou falar da pessoa surda, ele vai estar aqui assistindo a aula por um celular, que às vezes não tem uma boa conexão, uma boa internet, ele precisa do professor, ele precisa do intérprete, precisa do material. Como a gente vai pensar nisso, né? Eu não tenho respostas prontas, eu também não gosto de trabalhar com receitas, né? Eu acho que... Eu sempre digo, eu faço uma brincadeira, né? Quando eu dou formação de professores. Eu gosto de apresentar propostas, perspectivas, para os professores, dentro da sua cozinha, porque a gente pode pensar a educação, né, numa cozinha, né? Então, você tem materiais diferentes, você tem equipamentos diferentes, você pode ter a mesma receita, mas o produto final vai sair diferente, porque as condições de produção são diferentes. Então, eu penso que na educação inclusiva,
Não é interessante trazer respostas prontas sobre essa educação, mas problematizar, ouvir o professor, ouvir o intérprete, e a gente está vendo isso, que o intérprete não está sendo ouvido, às vezes não tem intérprete, né? Então, ouvir o intérprete, ouvir o aluno surdo cego, o aluno cego, né? Trazer para o diálogo. Não se apressar em oferecer uma educação remota porque a gente tem que cumprir um calendário letivo. Não. Vamos chamar para o diálogo, vamos reunir, vamos discutir, e a partir disso podemos construir boas práticas de ensino. Sim. Eu concordo com a professora Josiane. Max, professor Max, acho que você quer falar? Há necessidade, sim, da gente sentar, da gente pensar juntos. É um momento emergencial, não há essa pressa para essa retomada virtual, há muitos fatores aí em jogo. É um jogo político também, a gente sabe disso, e a gente tem que sentar e ver possibilidades. Eu acredito que eu fico na reflexão desse momento, né? Nós estamos tendo suspensão de aula ou nós estamos tendo tempo para pensar no ensino? Muito obrigado. Obrigada, Max. Bruno, professor Bruno. Eu concordo muito com o que o professor Max e a professora Josiane falaram, e eu gosto muito dessa frase, que é nada sobre nós sem nós. Isso me lembrou um livro que eu acho que eu posso indicar, que é o Libras em Diálogo, Interfaces com o Ensino. E a gente percebe muito, porque a maior parte dos artigos, eles estão escritos por pessoas surdas. E aí eles trazem a demanda de como é que eles pensam a educação de surdos a partir da visão deles. E realmente não há receita pronta. O que pode funcionar para uma realidade aqui em Cajazeiras, no campus Cajazeiras, talvez não funcione para o campus Maceió ou para o campus Recife. Então, o diálogo ele também é importante dentro do campus, ver a realidade dos alunos, dos profissionais que estão envolvidos também, as questões de estrutura. Então, o diálogo é a palavra mais importante nesse contexto. Sim, concordo. Eu acho que a gente conseguiu pontuar muito o que tem as discussões aqui no chat, mas vocês tenho certeza, estão lendo e estão pontuando também. Então, eu vou agradecer a presença da professora Josiane, que está aqui no virtual com a gente, está longe, mas muito obrigada. Foi um prazer conhecê-la, um prazer dialogar, saber mais sobre Libras. Max, querido, professor Shahid Max, queridíssimo. Eu cheguei em Cajazeiras, Max estava lá, me recebeu muito bem, isso em 2014. Não tem como esquecer. Muito obrigada pelos ensinamentos todos. Professor Bruno, que agora é o meu mais novo professor de Libras, porque né, a pessoa é egoísta. Muito obrigada, Bruno, pelo trabalho também. Está começando agora, né? Agradecer a Amanda, agradecer Marília, que estão aqui com a gente desde o início, Simara, que está fazendo toda a parte, gente, da logística, essas formatações de tela pequena, tela grande, aumenta para slide, é Simara que está fazendo. Obrigada ao segundo Celife, a organização toda, que vocês tenham uma noite muito iluminada, que a gente tenha momentos mais presentes em relação a essa discussão. A gente precisa, né, incluir a inclusão de todos, e todos são diferentes, graças a Deus que somos todos diferentes, isso é bom, né? Então, uma noite muito feliz para vocês todos, e espero com saúde, né? Isso a gente quer muito. Então, um abraço, um beijo a todos vocês. Obrigada, viu? Obrigada pela companhia. Nós que agradecemos, né?